De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, gente, o mieloma múltiplo é uma doença que se origina na medula óssea e acomete atualmente cerca de 150 mil pessoas em todo o Brasil. Para conversar com a gente sobre esse assunto e nos explicar mais sobre essa doença, eu converso agora com a hematologista Luísa Soares, ela que está com a gente por Skype. Muito bom dia, Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada, tá, por nos receber aí na sua casa, mesmo que à distância. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre mieloma múltiplo, que é uma doença tão desafiadora. A gente tentou fazer esse encontro aqui em março, que é o mês de divulgação do mieloma múltiplo, mas aí por conta do corona e algumas agendas a gente acabou ficando para abril. Mas acho que é um assunto bem válido para a gente conversar um pouquinho. Então vamos lá, vamos explicar para o pessoal de casa o que é o mieloma múltiplo? O mieloma múltiplo, como você falou, é um câncer, né? Uma neoplasia hematológica caracterizada pela proliferação de plasmócitos na medula óssea. E o que seria isso? A medula óssea é a nossa fábrica do sangue, né? Então, dentro dos nossos ossos, a gente tem a produção dos glóbulos vermelhos, que quando estão baixos leva à anemia, os glóbulos brancos, responsáveis pela nossa defesa, e pelas plaquetas que seguram o nosso sangramento. Então, o plasmócito é um tipo de glóbulo branco responsável pela produção dos anticorpos. Então, quando a gente toma uma vacina, são os plasmócitos que produzem a imunoglobulina, que são os anticorpos dessas proteínas. Então, no mieloma, esse plasmócito está doente, se multiplica de maneira inadequada e produz muita proteína de maneira inadequada. Então, ele é responsável... Pode falar. Não, é para saber se tem alguma causa específica para que esse mieloma ele não funcione corretamente. Na verdade, a gente costuma dizer que ele surge porque surge. A gente não tem uma causa específica que levou. Eu não consigo identificar como, por exemplo, eu tive um câncer de pulmão, foi porque eu fumei muito. Eu não consigo achar uma causa específica, né? Mas o que a gente sabe é que são alterações genéticas. Então, na hora de se multiplicar, esse plasmócito sofre algumas alterações e começa a se multiplicar de maneira inadequada. Certo. Quais são os sintomas mais frequentes de que algo não está indo bem com o nosso corpo, com o nosso organismo? Como ele, então, é caracterizado pela ocupação da medula óssea, então, se a medula que ia produzir várias outras células está produzindo principalmente plasmócito, ela deixa de produzir aquilo que deveria. Então, o principal sintoma que a gente vê é a anemia, porque você deixa de produzir os glóbulos vermelhos adequadamente. Associado a isso, esses plasmócitos, eles começam a fazer uma reabsorção óssea, eles começam a destruir o osso. Então, você vai ter muita dor lombar, dor óssea, pode ter fraturas por simples movimentos, ou o que a gente chama de fratura patológica, que é uma fratura espontânea. E ele pode cursar também com comprometimento renal, com insuficiência renal e com cálcio alto. Com essa reabsorção óssea, a gente tem o cálcio alto no sangue. Então, são os principais sintomas relacionados. Certo. O diagnóstico é difícil de ser feito nesses casos? O que acontece? Ele é responsável por 2% de todas as neoplasias no mundo, então não é uma doença frequente. E ele tem esses vários sintomas que vai fazer o paciente, às vezes, circular por diversas especialidades. Então, ele pode estar indo para um nefrologista por insuficiência renal, ele pode ir por um ortopedista por causa da dor lombar. Sim. E aí, sim, se eles pensarem no diagnóstico, é que você acaba dando. Então, é um diagnóstico relativamente difícil porque ele tem vários sintomas que são muito comuns a outras doenças também. Então, tem que estar sempre na mente daquele profissional. Se eu tenho um idoso, que é a população mais acometida, evoluído com uma dor lombar progressiva ou com fraturas patológicas, principalmente associado à anemia, deve vir a esse médico a lembrança do mieloma múltiplo. Tá. Existem estágios da doença? Existem. A gente tenta estratificar esses pacientes num grupo de risco, né, porque ela tem um curso clínico muito heterogêneo. A gente tem pacientes que vão abrir um quadro agressivo, que em poucos meses não vai responder a tratamento e pode vir a óbito, como a gente tem pacientes com uma doença mais lenta, mais indolente, que pode ter aí uma sobrevida de mais de 10 anos. Então, a gente tem alguns aspectos que consegue estratificar esse paciente para planejar melhor o tratamento. Sobre o tratamento, quais que seriam os mais adequados?
O que a gente precisa deixar, acho que é uma informação importante, nem sempre que a gente faz um diagnóstico de mieloma múltiplo, eu tenho necessidade de tratar. Então, eu posso identificar aquele paciente no estágio bem inicial, que tem esse plasmócito na medula óssea já aumentado, que tem uma proteína alterada no sangue, mas que não está acometendo nenhum sistema, não tem anemia, não tem dor lombar, não tem lesão no osso. E aí, então, eu não preciso tratar esse paciente e vou fazer só um acompanhamento. Nos pacientes que estão indicados tratamentos, que são esses que têm os sintomas de anemia, de fratura, de insuficiência renal, esses a gente se baseia num pilar para o tratamento, que é o transplante de medula óssea, que é um transplante autólogo, ou seja, um transplante do paciente para ele mesmo. Ele não depende de doadores. Então, aí eu estratifico o paciente, se ele é candidato ou não a transplante. De uma maneira bem simplória, a gente divide aqueles abaixo de 70 anos são candidatos, acima de 70 anos não, mas tem outras variáveis. E a partir disso, a gente vai programar um tratamento que envolve quimioterapia, pode envolver o transplante, e é um tratamento a longo prazo. E Luísa, tem cura? Não, a gente tem tido avanços impressionantes, avanços extremamente importantes, principalmente nos últimos 10 anos, medicações novas surgindo e aumentando o prognóstico, aumentando a sobrevida desse paciente, mas a gente sabe que em algum momento ele vai ter a recaída da doença e vai precisar de novos tratamentos. A gente tem algumas imagens que você nos enviou, vamos tentar colocar aí para o pessoal de casa e aí vai aparecer também na sua tela para você ir comentando com a gente sobre essas imagens, tá certo? Tá joia. Vou colocar então aí a primeira imagem, por favor. Essa imagem aí, Luísa, ela é sobre o quê? Essa é do canto superior esquerdo, são as células, os plasmócitos, que são as células doentes, que geralmente elas estão presentes na medula óssea de 2 a 3%, mas no momento que eu tenho uma doença, eu dou o diagnóstico, quando ela começa a ocupar pelo menos 10% da medula óssea são caracterizadas por essas células. E aí eu coloquei para ilustrar aí um idosinho, né? Tem um senhorzinho sentado com uma dor nas costas, porque é o principal quadro clínico. Idosos, porque a mediana de idade desses pacientes é em torno de 65 anos e que começa com uma dor lombar arrastada. E aqui uma radiografia que você vê que esse crânio, né, ele deveria ser bem uniforme. E aí ele está cheio dessas bolinhas, que é exatamente onde o plasmócito, onde a doença começa a fazer a reabsorção do osso e destruir mesmo. Acho que deu um errozinho na outra imagem, que seria esse monoclonal, que é o exame que a gente utiliza de rastreio. Então, qualquer paciente que a gente tenha a suspeita de mieloma múltiplo, a gente faz uma eletroforese de proteínas. É um exame de sangue, fácil, rápido, só que aqui acho que deu um errozinho em que ele mostra o pico monoclonal, que é o excesso de proteína no sangue. Tá. Luísa, você falou da questão da faixa etária que essa doença ela vai atingir. Minha pergunta para você é, seria interessante que a partir dos 60, 65 anos, as pessoas elas colocassem naquele check-up anual um hematologista, buscar, ver como é que está o sangue? Na verdade, assim, o que a gente sugere é que, se possível, entrar na rotina desses pacientes, como eles estão em geral acompanhados com a geriatra, como a gente acabou de acompanhar a doutora Rony, que entre na rotina desses pacientes, talvez uma eletroforese de proteína, que é o teste de rastreio. Não necessariamente, se ele não está sentindo nada, se ele não tem nenhum sintoma, ele precisa ir para um hematologista, porque a gente sabe que idoso já tem alguns médicos para comparecer, então entrar numa rotina, um hematologista só para olhar, eu acho que isso não é válido, mas talvez se na rotina dele com um geriatra ou com outros médicos que ele faça acompanhamento, acrescentar uma eletroforese de proteína, isso acaba facilitando a gente talvez a fazer um diagnóstico um pouco mais precoce. Tá, para a gente fechar, vamos reforçar então quais são os sinais, quais são os sintomas de que algo pode não estar indo muito bem com aquele organismo, com aquele corpo e que pode ser ali um mieloma múltiplo. Perfeito. Então, como ele dá principalmente a anemia e a dor óssea, né? Então, a anemia a gente sente muita fadiga, uma sonolência excessiva, né? Uma preguiça, não tem ânimo para fazer algumas atividades que fazia, pode ter uma palidez identificada na mucosa do olho. Além disso, pode ser um paciente que tiver comprometimento renal com edema, ou seja, inchaço, principalmente nas pernas.
pela dor lombar, ele, né, começar a usar anti-inflamatórios, começar a usar medicamentos por conta própria. Então, nesse cenário, principalmente de idoso, com uma anemia ou com uma dor lombar que vem progressivamente, a gente sempre tem que entrar como um diagnóstico diferencial mieloma múltiplo. Sim. E aqui eu acho que é bem importante a gente reforçar, porque, como eu falei, não é que seja um diagnóstico difícil, às vezes pode ser, mas ele vai pingar, às vezes, em vários médicos antes de fazer o diagnóstico. E mesmo depois que a gente fizer o diagnóstico, por ele ter esses comprometimentos ósseo ou comprometimento da coluna, eu vou precisar aí de um apoio e um acompanhamento em conjunto com ortopedista, com neurocirurgiões, posso precisar de um nefrologista pelo comprometimento renal. Então, acaba sendo um paciente que vai demandar mais de uma especialidade em acompanhamento. Tá joia. Luísa, quais são as suas redes sociais? Se você quiser, né, compartilhar aqui com a gente seus contatos para o pessoal de casa acompanhar o seu trabalho ou até mesmo, quem sabe, alguém tenha ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato com você. Perfeito. Eu faço meu atendimento no serviço de oncologia do Arthur Ramos, que é a Clínica Oncos. Sim. E aí está disponibilizado aí o Instagram deles. Quem tiver alguma dúvida pode mandar, que eles também reportam para mim. E a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento. Tá joia. Muito, muito obrigada. Bom dia. Espero que da próxima vez o nosso encontro seja pessoalmente aqui quando essa onda passar. Será, se Deus quiser, estarei disponível para isso. Obrigada, viu? Bom dia, bom Luísa. dia a todos. Tchau, tchau. Tchau. Bem, muito legal, né? Muita informação aí pra gente. Se você percebe algum desses sinais, ou algum desses sintomas, ou até mesmo talvez você seja filho, neto de alguém mais idoso que também tem sintomas, vamos procurar aí se informar pra gente logo rastrear essa doença, tá? E vamos agora para um rápido intervalo comercial, porque pra fechar a nossa sexta-feira, tem Sextou sim, com muitas dicas legais para você curtir aí o final de semana, aproveitar na sua casa, no conforto do seu lar. Eu volto já já com o Breno.